meus amigos, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente. E gostaria de iniciar este vídeo pedindo desculpas por este período que ficamos sem gravar. Mas eu iniciei uma reforma muito grande na minha casa que acabou tomando muito do meu tempo livre. E tive que mudar minha biblioteca de lugar, como eu já tinha até citado em outros vídeos. Mas aproveitei então para fazer uma limpeza geral, uma revisão e muito papel velho, muita coisa guardada. De modo que só para reorganizar isso aqui tudo foi algo em torno de um mês. E olha que tive a ajuda de um grande amigo, Felipe. Grande abraço aí, Felipe. Muito obrigado mesmo por essa ajuda, ficou espetacular. De modo que acabei sem conseguir lançar vídeos e quebrando aquele nosso padrão de toda sexta-feira, termos um vídeo novo no canal. Bom, é claro que uma ausência como essa não ficaria de graça, né? Eu percebi aqui no sistema que perdemos alguns inscritos, mas, bom, agora que estamos de volta, vamos lutar para recuperá-los e, enfim, continuar crescendo o canal, né? É muito interessante termos o máximo possível de pessoas aqui conosco, que tenham interesse de fazer esse estudo em conjunto que estamos fazendo aqui. Agora, por outro lado, também tivemos uma vantagem, né? Essa ausência permitiu que aqueles que estivessem um pouco atrasados aí no nosso estudo pudessem nos acompanhar e creio que agora devemos estar aqui todos na mesma página, né? Bom, no vídeo de hoje a gente vai continuar a apresentar o sistema fundamental do gnosticismo, que é a abertura do livro Contra as Heresias, de Santo Irineu, ou Irineu de Lyon, ou Irineu de Leão. Tá? No vídeo passado nós falamos sobre o pleroma e os éons que o compõem, falamos também sobre a paixão de Sofia, e assim como falamos sobre o surgimento de Cristo e o Espírito Santo. No vídeo de hoje nós vamos aproveitar para fazer uma breve revisão do que nós vimos, uma vez que passamos aí um bom tempo sem gravar, e a partir daí iremos discutir aquilo que está fora do pleroma, tá bom? Que é, na verdade, o tema do vídeo de hoje. Bom, como sempre eu deixo na descrição do vídeo o link para adquirir o livro, tá bom? Livro espetacular. Assim como também deixei à disposição o material de apoio que eu utilizei para tentar preparar este vídeo para vocês, tá bom? Bom, o material que eu vou apresentar aqui, ele acaba sendo um resumo das minhas leituras e uma tentativa de apresentar este texto de uma forma mais clara e linear. Para aqueles que já iniciaram a leitura do texto, puderam perceber que nós temos aqui uma leitura difícil, não tem como negar isso, tá bom? É uma leitura bem complexa e a minha ideia, como sempre, aqui é tentar trazer, digamos assim, chaves de leitura que vão lhes permitir a ler com menos dificuldade. Além desse livro, evidentemente, eu recorri a outros materiais em paralelo e, como eu já havia citado, deixarei na descrição do vídeo, tá bom? Bom, uma vez que me parece que o vídeo será extenso, eu gostaria então de adentrar logo no assunto para podermos começar nossa discussão. Eu me chamo Davi Saboia Brito e nós estamos no canal Nossa Filosofia Bárbara. Bom, meus amigos, aqui nós temos aquele esquema que eu apresentei no vídeo passado, representando o pleroma e os éons que o compõem, e vou aproveitar este esquema para fazer uma breve revisão. É claro que o recomendável seria assistir o vídeo anterior, ele está com explicação não só mais completa, como provavelmente livre de algumas falhas que eu venha cometer aqui nesta breve fala, tá bom? Bom, mas no princípio nós tínhamos o éon perfeito, também conhecido como proto-princípio, proto-pai, mas na maioria das vezes chamado de abismo. Esse abismo une-se a uma enóia, também chamada de graça ou silêncio, e irão emitir uma primeira cisígia, ou seja, um par, composta por nous, também chamado de unigênito, pai ou princípio de todas as coisas, e a verdade. Bom, o nous e a verdade irão emitir uma primeira cisígia, composta por Zoé e Logos,
que por sua vez irão emitir uma cisígia composta por homem e igreja. Cada vez que uma cisígia dessa é emitida, é uma forma de, digamos assim, contemplação, de tentar agradar ao Pai. Após isso, Logos e Zoé vão emitir diversas outras cisígias, no total de 10, formando aqui o que nós conhecemos como a década. E, por sua vez, o homem e a igreja irão emitir pares de cisígias, formando um total de 12 éons, naquilo que é conhecido como a duodécada. O último desses pares, a última dessas cisígias, é composta pelo desejado e Sofia. E é justamente em Sofia onde nossa atenção recai. Por quê? Porque Sofia deseja ascender para conhecer o abismo na sua plenitude, contudo, o único éon que tem, digamos assim, esse poder, esse direito, é justamente o Nous. Apenas o Nous conhece o abismo na sua plenitude e aos demais isso, por assim dizer, seria proibido. Então Sofia tenta ascender para conhecer o abismo. Nessa tentativa ela falha e é expulsa do pleroma, e fora do pleroma, no seu sofrimento, ela produz uma matéria amorfa que lembra muito um aborto e que é muitas vezes chamada de entímese, mas é mais conhecida por Akamor. Bom, então Sofia, por medo de Akamor perecer, por vergonha daquilo que fez, ela recorre então ao Pai, como que numa oração. Os demais éons unem-se a ela nesta oração, e assim ela é restaurada ao pleroma, e a partir daí é emitido pelo Nous e pela Verdade uma nova cisígia composta por Cristo e Espírito Santo, que vai ensinar a todos os éons toda essa estrutura dentro do pleroma, assim como ensiná-los como, digamos assim, a ascender dentro do pleroma. Tá bom? Bom, então Sofia ela é reintegrada ao pleroma e deixa para trás sua entímese. A entímese que é muitas vezes chamada de Akamor, mas em alguns sistemas gnósticos ela também é chamada de Sofia, ela é uma segunda Sofia, o que torna a leitura destes textos um pouco complicada, porque você precisa redobrar a sua atenção para saber a qual destas duas Sofias o texto está se referindo. Bom, então Akamor ela estava fora do pleroma, como nós vimos, ela não tinha forma e vivia evidentemente angustiada na escuridão e no vazio. E recorre então ao Cristo superior, que tem pena dela, e dá-lhe uma forma. Bom, essa forma ela foi, contudo, apenas segundo a substância, e não segundo a gnose, ou seja, não a transformou em um estado mais elevado, apenas deu-lhe uma forma de substância. Então, feito isso, o Cristo superior retira-se, abandona a Akamor, que continua sofrendo por estar fora do pleroma. E, bom, a gente precisa ver esse sofrimento aqui como, por exemplo, o sofrimento de um santo que sofre na esperança de participar do reino de Deus, no desejo de participar do reino de Deus. Então é esse mesmo tipo de sofrimento que está sendo representado aqui, tá bom? O leitor precisa fazer esse esforço para compreender isto. Então, Akamor ela tenta, por sua vez, também alcançar o pleroma, mas no seu desespero também ela é impedida pelo limite. Aqui no texto surge um trechinho interessante, que é justamente quando Akamor tenta tenta entrar no pleroma e é impedida pelo limite, e no texto diz que o limite teria dito a palavra Iaô. Bom, a gente precisa fazer então uma pesquisa fora do livro, porque é dito apenas isto, né? E, bom, o que significa esse Iaô? Esse Iaô ele tem a sua origem em tradições antigas, tanto religiosas como esotéricas, incluindo o próprio gnosticismo, como o judaísmo, por exemplo, né? Só que no judaísmo essa palavra é o tetagrama YHWH, né? O Yahvé, ou Javé, né? Que é
é um nome que é considerado sagrado demais para ser pronunciado na sua forma completa, né? Então, por isso, os praticantes costumavam substituí-lo justamente pela palavra Iahô, né? Então, já no gnosticismo, ele pode ser usado como um nome sagrado, uma fórmula, um símbolo esotérico para representar princípios cósmicos ou mesmo aspectos divinos. Tá? Mas até dentro das religiões grego-romanas ele aparece associado a algumas divindades pagãs e alguns cultos. Bom, os gnósticos dizem então que a Sofia mãe, depois de ter passado pelo seu sofrimento e retornado ao pleroma, suplica então a Cristo por Acamô, que ficou lá abandonada fora do pleroma. Mas o Cristo ele não desce novamente, ele envia em seu lugar o Salvador, assim como junto com o Salvador vão os anjos e os demais éons da mesma idade de Sofia. Tá bom? Então, depois Acamô vai ao encontro do Salvador e recebe deles um poder. Na tradução francesa está escrito virtude. Tá? E o Salvador agora forma segundo a gnose, né? e a cura de suas paixões, ou seja, de seus sofrimentos. Tá? Ele a separa dela, mas não tinha como fazê-las desaparecer da mesma forma que como foi feito anteriormente com a Sofia Mãe. Então, o Salvador, e aí eu cito o texto aqui na sua forma completa. O Salvador, então, as separou, depois misturou-as e fê-las coagular, e as transformou de paixão incorporal em matéria incorporal. Em seguida, produziu nelas as propriedades e a natureza a fim de poderem formar combinações e corpos. A partir disso, formaram-se duas substâncias, a substância má, derivada das paixões, e a substância passível de conversão. Bom, Acamô, agora liberta das suas paixões, do seu sofrimento, ela concebeu e gerou frutos à imagem dos anjos num parto pneumático. Bom, observe que o trecho acima ele possui um forte caráter alquímico, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre alquimia, mas brevemente, eu não entendo praticamente nada de alquimia e fiz apenas uma pesquisa para apresentar aqui para vocês, uma vez que eu percebi que se tratava disso e que o texto estava confuso. Confuso para mim, que não conhecia nada sobre alquimia, interpretá-lo, tá bom? Os gnósticos, então, utilizaram disso que foi dito acima para dizer que o Salvador ele fez justamente uma obra de demiurgo. Bom, demiurgo é uma palavra grega cujo significado está em torno de alguém que trabalha para o público, artífice, operário manual. Então, nesse sentido, ela foi usada em todo o Peloponeso, com exceção de Esparta. Tá? Bom, e Platão a utiliza no sentido de artesão divino, né? Ou seja, causa da alma do mundo, né? Que sem criar de fato o universo vai lhe dar uma forma. Né? Então, como nós vimos, um dos elementos de formação do gnosticismo é justamente a filosofia grega, de modo que esse demiurgo ele vem aparecer aqui como um criador do mundo, mas, por sua vez, um criador mau. Para Platão, ele era bom, tá? Mas dentro do gnosticismo, ele será mau. Bom, os gnósticos diziam que existiam três elementos. O primeiro, proveniente da paixão, era a matéria. O segundo, proveniente da conversão, era o psíquico. E o terceiro, gerado por Acamô, era o pneumático. Bom, aqui a gente precisa fazer uma breve pausa para falar um pouco sobre a alquimia, uma vez que o texto está repleto de referências alquímicas, tá bom? Bom, a primeira coisa a ser dita é que dentre os principais conceitos da alquimia está o conceito dos três princípios, que consiste na mistura de enxofre, mercúrio e sal. Bom, vou apresentar aí na tela para vocês um texto que faz um breve resumo disso e que podemos acompanhar aqui todos juntos, né? Bom, o enxofre. A natureza e representação do enxofre é o seguinte: o enxofre está associado à alma, ao espírito e às qualidades inflamatórias. Na alquimia, ele não se refere a um enxofre químico, tá bom? Mas sim a uma substância simbólica. E representa as qualidades ardentes, voláteis e espirituais da matéria.
Bom, quais são suas características? O enxofre é a força vital que dá forma e identidade à matéria, e ele é visto como o princípio ativo, transformador e criativo. Ela é a energia que impulsiona as mudanças e a evolução. Bom, seu simbolismo. Na alquimia, o enxofre é frequentemente associado ao Sol, ao masculino e ao elemento fogo. Ele é simbolizado pelo triângulo voltado para cima, representando o espírito ascendente. O Mercúrio, por sua vez, tá? O alquímico não se refere ao elemento químico em si, mas a uma substância que representa a mente, a conexão entre os planos físico e espiritual e a capacidade de mudança e comunicação. Suas características são: o mercúrio é a substância intermediária que liga os extremos opostos, como o espírito e a matéria, o céu e a terra. Ele representa a fluidez, a adaptabilidade e a capacidade de transcender as polaridades. Com relação ao seu símbolo, o mercúrio é frequentemente associado à lua, ao feminino e ao elemento água. Seu símbolo é o círculo com um crescente representando a dualidade e a ligação entre opostos. E por fim temos o Sal, que representa o corpo, a matéria e a estabilidade. Ele é a manifestação concreta das forças espirituais e ativas representadas pelo enxofre e pelo mercúrio. As suas características são: é uma substância fixa e durável, a base sólida sobre a qual as transformações ocorrem. Ele traz estabilidade, sustentação e concretização aos processos alquímicos. O sal é associado à terra, à solidez e à estabilidade. Seu símbolo muitas vezes é representado por um círculo com uma linha horizontal abaixo, representando a base sólida. Bom, os três princípios estão intimamente interligados. Segundo a filosofia alquímica, a compreensão e o equilíbrio entre esses princípios permitiria a realização de transformações alquímicas tanto em metais quanto na espiritualidade humana. Então, assim, a Camões ela se dedicou à formação desses elementos. Observe que ela está ali realizando um processo alquímico, tá bom? Então, contudo, ela era da mesma natureza que o elemento pneumático, de modo que ela não conseguiu transformá-lo, então, formá-lo, né? Ela não consegue formá-lo. Formá-lo na alquimia refere-se ao processo justamente de transmutar ou transformar uma substância básica impura em uma substância mais elevada e purificada. Assim, dessa substância psíquica, a Camus formou Deus, o Pai ou o Rei de todos os seres, né? Rei tanto daqueles que lhes são consubstanciais, ou seja, da mesma substância, que são chamados de psíquicos, ou também chamados de direita, como daqueles que são fruto da paixão da matéria, que são chamados de esquerda. Então, os gnósticos dizem que este Deus, o demiurgo, formou todas as coisas posteriores e se tornou Pai e Deus dos seres exteriores ao pleroma. O demiurgo, então, além de ter criado todos esses seres exteriores ao pleroma, ele também é criador dos 7 céus, né? O paraíso estaria situado no terceiro desses céus, e também existe uma referência no gnosticismo de que Adão esteve em um desses céus e recebeu alguma coisa de um anjo quando lá esteve, mas não encontrei nenhuma referência sobre isso para poder explicar melhor aqui para vocês. Ficou uma parte confusa lá no texto para mim. Bom, e o demiurgo evidentemente estaria sob esses 7 céus, tá bom? Os gnósticos dizem então que o demiurgo acreditava que ele havia produzido tudo isso por si mesmo, né? E por isso ele se dizia ser o Deus único. E aí é daí justamente que nós vamos encontrar nas escrituras como eu sou Deus e não há outro além de mim, né? O demiurgo fez então o homem a partir do lodo, soprando nele o espírito. O homem então feito à imagem e semelhança, quanto à imagem ele é ílico, próximo a Deus, e sem lhe ser da mesma substância, sem lhe ser consubstancial. Quanto à semelhança, ele é psíquico, motivado pelo qual a sua substância é chamada de espírito de vida, por derivar do espírito. No fim, então, de sua criação, o homem é então revestido com uma túnica de pele.
Eles dizem então que a Camô ela fica desconhecida do demiurgo, mas sem que ele soubesse, ela deixa na sua criação uma semente, essa semente, enfim, ela será aquilo que irá permitir a criação estar apta a crescer a ponto de receber o Logos perfeito. Assim, portanto, o demiurgo não percebeu, não se apercebeu do homem pneumático semeado por Sofia, ele ignorou a própria existência de Sofia, ignorando assim, evidentemente, a semente dela também. Dizem então os gnósticos que essa semente é a igreja ou a figura da igreja suprema, né? Bom, e aqui nós temos então a formação do homem, né? O homem será então aquele que recebe a alma do demiurgo, ele recebe o corpo do lodo, a carne ele recebe da matéria e ele recebe esse homem pneumático da mãe Acamô. Bom, o que nós temos é o seguinte, existem 3 elementos. O ílico, à esquerda, que ele inelutavelmente perece porque não é capaz de receber nenhum sopro de incorruptibilidade. Nós temos o psíquico, que também se chama direita, e ele é o médio entre o ílico e o pneumático, e que irá se reduzir naquele para o qual ele se inclinar. E por fim nós temos o pneumático. A substância ílica não pode ser salva, e a consumação disso tudo ela vai se dar quando for perfeitamente formado pela gnose todo o elemento pneumático, ou seja, os homens pneumáticos que possuem o conhecimento perfeito de Deus e foram iniciados nos mistérios de Acamô, ou seja, os gnósticos. Tá bom? Os homens psíquicos, eles são educados com ensinamentos psíquicos, confirmados pelas obras e a fé simples. E os gnósticos dizem então que esses homens somos nós, que pertencemos à igreja e que por isso nos é indispensável uma boa conduta, de modo que é impossível a salvação sem isto. Os gnósticos, por sua vez, eles não são salvos pelas obras, mas simplesmente por serem pneumáticos por natureza. Então, como eles são derivados de um elemento pneumático, sejam quais forem as obras que praticarem, eles não têm como se corromper. Né? Até usam um exemplo que é como uma pérola que você lança na lama, ou uma pepita de ouro que você lança na lama, mas ela vai apenas ficar suja de lama e nada disso vai mudar a sua composição. Basta retirar da lama, lavar um pouco e você teria novamente ali a sua pérola ou a pepita de ouro. Então, eles não sofrem nenhum dano e não vão perder sua substância pneumática. Então, dessa forma, os gnósticos podiam praticar sem escrúpulo tudo aquilo que era proibido pelas escrituras. O Santo Irineu cita até algumas que eu acho interessante mostrar aqui. Ele diz o seguinte: comem indiferentemente as carnes sacrificadas aos ídolos, porque pensam não ser enganados por elas, e em toda festa pagã são os primeiros a misturar-se aos festejos dos ídolos, nem se abstêm de espetáculos sanguinários, odiosos a Deus e aos homens. Alguns, ao submeter-se insaciavelmente aos prazeres da carne, dizem que aos carnais são dadas coisas carnais, e aos espirituais coisas espirituais. Alguns deles corrompem secretamente as mulheres que aprendem deles esta doutrina, como muitas, seduzidas por eles e que depois se converteram à Igreja de Deus, confessaram justamente com outro erro também este. E outros, publicamente e sem se envergonharem, casaram, tirando dos seus maridos qualquer mulher por eles amada. Outros ainda, inicialmente muito corretos, fingindo habitar como irmãos, foram desmascarados pelo passar do tempo, quando se via que a irmã tinha engravidado por causa dos irmãos. Bom, então como eles dizem, quando toda semente atingir a perfeição, a mãe deles, Acamô, passará do lugar de intermediário para entrar no pleroma e receber como esposo Salvador proveniente de todos os éons, de modo que se formará a Cisígia, Salvador e Sofia Acamô. Eles são o esposo e a esposa,
e o quarto nupcial será, enfim, todo o pleroma. Né? Aqui eu tentei citar o mais próximo possível do texto para mostrar sempre esse caráter poético que está presente na descrição dentro do gnosticismo. Então, os pneumáticos, despojados de suas almas e tornados espíritos intelectuais, estarão incompreensível e invisivelmente dentro do pleroma para serem dados como esposas aos anjos companheiros do Salvador. O demiurgo também passará para o lugar de sua mãe Sofia, isto é, ao intermediário, e também as almas dos justos encontrarão repouso no lugar intermediário, porque nada de psíquico pode entrar no pleroma. Quando isso se realizar, o fogo latente do mundo se atiçará e, envolvendo-o, consumirá toda a matéria e, consumindo-a, passará com ela para o nada. Temos aqui, então, um final feliz, né? Para toda essa mitologia do gnosticismo. Bom, alguns gnósticos dizem que o demiurgo gerou um Cristo, filho seu, mais psíquico, e que falou disso justamente para alguns preferidos seus, como, por exemplo, profetas. Né? O Cristo passou, então, por Maria, como eles mesmos dizem, como água que passa por um tubo, e sobre ele desceu na forma de pomba o Salvador, né? que está no pleroma. E é nele que foi depositada a semente pneumática de Acamou. Tá bom? Então, portanto, o nosso Senhor, para eles, seria composto por 4 elementos. O pneumático, proveniente de Acamou, o psíquico do demiurgo, o econômico, organizado com arte inefável, e o Salvador, que era a pomba que desceu sobre ele. Bom, eles dizem que quando Cristo, por exemplo, foi entregue a Pilatos, lhe foi retirado o espírito que havia sido nele depositado. Né? Então, não foi a semente de Acamou que sofreu por ser uma substância pneumática, mas foi o Cristo psíquico e o Cristo econômico. Né? Bom, eles também afirmam que as almas que possuíam a semente de Acamou eram melhores do que as outras e que por isso elas eram mais amadas pelo demiurgo, mesmo que ele não soubesse por quê. Então, essas almas foram distribuídas entre os profetas, os sacerdotes e os reis, e por isso nós vemos esses personagens em destaque até dentro da Bíblia, né? Aqui eu tive cuidado de apresentar este modelo sem grandes considerações da minha parte. O mesmo já não ocorre dentro da obra com o Santo Irineu. Frequentemente ele corta a sua exposição e vai tecer comentários, ele vai tecer críticas, em diversos momentos ele faz comentários irônicos, e o que torna até um pouco mais, digamos assim, um pouco mais difícil a leitura, uma vez que já é um texto difícil e que ele faz diversas interrupções e dificulta mais ainda a compreensão deste modelo apresentado. Mas além dessa comicidade que ele destaca nesse modelo, há algo bem interessante a ser destacado, que evidentemente ele quem destaca. Né? Ele nos informa que esse conhecimento ele não era passado de uma vez para aquele que tivesse interessado em se tornar um gnóstico. Não era algo como simplesmente eu quero fazer parte da seita gnóstica, eu sento lá com um grande sábio gnóstico, ele vai me explicar isso aí tudo e a partir daí eu vou ser um seguidor dessa doutrina. Não, a coisa não era assim. Era preciso antes um grande grau de envolvimento com o gnosticismo, era preciso antes um grande grau de dedicação, já havia se dedicado não só tempo como dinheiro dentro da doutrina, e a partir daí esse conhecimento ia sendo lançado, ia sendo entregue aos poucos para o interessado. Bom, refletindo a respeito, eu ainda ousaria dizer que esse conhecimento não era entregue de uma forma assim nua e crua, mas eu creio que deveria sim ser entregue em torno de cerimônias cheias de mistério, com todo um ambiente teatral, e em especial encantador, né? Quanto mais encantador fosse aquele momento em que aquela informação estivesse sendo entregue, com certeza mais fácil de convencer a quem se estava entregando. Né?
E Santo Irineu justamente ele bate muito nessa tecla do fato de esse conhecimento não ser gratuito e cita muito a frase da Bíblia, né, de graça recebestes, de graça dai, mostrando justamente a diferença entre isso e o catolicismo, em que Cristo vem e apresenta toda a verdade, todo o conhecimento sem cobrar nada por aquilo e sem entregar os pedaços, né? E ele faz então uma crítica mostrando que todos esses sistemas gnósticos eles funcionavam justamente nessa base de segredo, de entregando aos poucos enquanto você galgava dentro do sistema. O Santo Irineu não nos poupa dessa poética dos gnósticos, o que torna evidentemente o texto também complicado de se ler, mas que é justamente em cima dessa poética que ele vai tecer talvez suas críticas mais importantes, pelo menos até aqui no que eu pude acompanhar. Mostrando que, enfim, havia muito mais de poesia dentro desse modelo apresentado pelos gnósticos do que realmente um modelo de explicação do universo e da explicação da existência de Deus ou qualquer coisa do tipo. Bom, a impressão geral que eu tenho disso tudo é que o gnosticismo seria pelo menos esse modelo gnóstico que nós apresentamos, ele seria uma cópia mal estruturada e menos inteligente da mitologia grega. Observe que, ao estudarmos a mitologia grega, nós encontramos uma certa semelhança com essa apresentação que os gnósticos fazem, estou falando evidentemente no âmbito geral, né? Mas que aqui no gnosticismo não tem toda aquela riqueza e toda aquela não só a beleza poética que a mitologia apresenta, mas principalmente toda aquela profundidade de compreensão humana, de psicologia, enfim, de ser humano que nós encontramos dentro de todo e qualquer mito grego, por exemplo. Tá? E que aqui no gnosticismo não parece chegar naquele nível, né? Realmente é como eu disse, como se fosse uma cópia mal feita, pouco inteligente, ou algo do tipo, né? Então é como se fosse aquele subproduto de uma cultura superior, ou seja, a cultura grega, que nós sabemos que justamente naquele período ainda era uma cultura muito mais avançada do que as demais, e ela parece justamente esse subproduto, essa cópia mal feita, que tenta atingir o mesmo nível de genialidade dos criadores da mitologia grega, mas que infelizmente, ou felizmente, né, não alcança. Né? Bom, em sequência do seu trabalho, Santo Irineu vai justamente apresentar algumas variantes deste sistema gnóstico que nós apresentamos aqui. Creio eu que ele vai apresentar as principais variantes. E é isso que nós faremos aqui em continuidade desse nosso trabalho, tá bom? Bom, aguardo vocês nos próximos vídeos, um grande abraço para todos e que Deus os abençoe.